Filho e filha de Deus, um bom dia. Aqui quem fala é o pastor Eric Rodrigues. Chegamos então ao episódio de número 34 do Bom Dia Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o cristianismo. Lembrando que a melhor maneira de desejar ao Senhor um bom dia é estar atentos ao que Ele diz através da sua palavra. Como antes da nossa reflexão, eu peço que você deixe o like no conteúdo, curta o vídeo, adicione seu comentário, se inscreva no canal se não é inscrito, ative também as notificações e compartilhe a mensagem com alguém que precisa se alimentar da palavra de Deus todas as manhãs. Nós vamos tirar algumas lições do cristianismo e o nosso tema, o nosso verso central diz tudo: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Medite aqui comigo. O início do cristianismo foi marcado por duas características básicas, tá? O crescimento e a perseguição. Essas duas características parecem interlaçadas, pois não haveria perseguição sem o crescimento, também como o crescimento se deu em grande parte por causa da perseguição. Vamos falar sobre o crescimento primeiro. Após a morte e a ascensão de Jesus, os discípulos receberam a promessa do poder do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, e assim deram continuidade aos ensinamentos de Jesus e cumpriram a ordem dada por seu mestre de pregar o Evangelho por todo o mundo, Mateus 28, do 1 ao 20. O sucesso para o crescimento do grupo se deu exclusivamente por conta do crescimento de cada cristão individual. Após reconhecer e aceitar Jesus, os cristãos foram justificados por seu sangue, Romanos 5, versículo 9. E não param por aí. Continuaram crescendo, e agora no processo de santificação, em que caminham para atingir não a perfeição ou impecabilidade, mas a maturidade cristã, que está em Efésios 4,14. Falamos sobre crescimento, falaremos agora sobre perseguição. Houve uma resposta a esse crescimento. Tanto judeus enciumados pela exaltação do Cristo ressuscitado, quanto o próprio Império Romano, se sentindo ameaçado pelos ensinos revolucionários, iniciaram uma torrente de perseguições contra os seguidores de Cristo. A primeira vez que os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia. O termo foi usado com ironia na tentativa de ridicularizar os seguidores de Cristo daquela região. Em Atos 11, 26 diz: em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. A perseguição foi psicológica, mas também foi física, tá? Assim como o judaísmo foi responsável pela morte de Estevão, narrada em Atos 7, dos 54 ao 60, o Império Romano ocasionou a morte de inúmeros cristãos. O imperador Trajano decretou um ofício que configurava o cristianismo como crime. Outros documentos foram efetivados e muitos seguidores de Cristo morreram, mas a perseguição não teve o sucesso que se esperava. Tertuliano, ao escrever uma carta, lhe disse que o sangue dos cristãos era igual semente. Quanto mais matava, mais crescia. O título de cristão, no início do cristianismo, era para os crentes verdadeiros como uma espécie de distintivo de honra, pois mesmo em meio às perseguições, os cristãos honravam e faziam justiça a esse título. O discípulo Pedro encorajou a igreja ao dizer: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4,16. Agora, depois de analisarmos esses dois fatores, deixa eu te fazer uma pergunta para reflexão pessoal. Você é cristão? Você é cristã? Após milhares de anos de decadência espiritual, o cristianismo ainda é visto por alguns com ridicularidade, como lá em Antioquia. A diferença é que na igreja primitiva, o grupo era formado em sua maioria por cristãos genuínos.
Hoje, devido à quantidade de pessoas descompromissadas com o cristianismo autêntico e que se intitulam cristãs, a impressão que dá é que ser cristão está na moda. À luz do crescimento e perseguição da igreja primitiva, faça uma autoanálise e responda para si mesmo. Você está em crescimento espiritual? Você está caminhando para a maturidade cristã? Você está disposto ou disposta a sofrer perseguição por causa do nome de Cristo? Vou perguntar de novo. Ao olhar para a igreja primitiva, você se considera cristão ou cristã? Quero fazer uma oração por você nesse momento. Grandioso Deus, quão maravilhosa a mensagem da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por trazer luz para a nossa vida. Porque, Pai amado, nós olhamos para o início da igreja primitiva. Nós percebemos quão difícil naquele período foi ser chamado de cristão. O cristão naquele período era ridicularizado, era perseguido por causa do Teu santo nome. Milhares de anos se passaram. O nome de cristão ainda é ridicularizado por alguns, enquanto para outros é tomado de qualquer forma. A impressão que dá, Senhor, é que abrir a boca e dizer que é cristão hoje está na moda. Mas nós não queremos participar disso. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós queremos ser considerados por Ti como verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Jesus é o nosso mestre, é o nosso maior exemplo. Então segura a nossa mão e nos ajuda a refletir a Tua luz aqui na terra através da nossa vida. Que o Senhor use conforme a Tua vontade a nossa vida como fonte de bênçãos para alcançar as outras pessoas ao nosso redor. Que a nossa maneira de falar, que a nossa maneira de vestir, que a nossa maneira de comer, que a nossa maneira de tratar as pessoas venha refletir o Teu amor de alguma forma. Esse é o nosso desejo sincero e é no doce nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Filho e filha de Deus, chegamos então ao final de mais um episódio do nosso Bom Dia Senhor. Clamamos mais uma vez que você nos ajude através de orações para que Deus venha fortalecer esse ministério abençoado. Pedimos também que você curta o vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com as pessoas que precisam. Isso faz uma diferença grande. Como sempre, meu desejo para você é que Deus abençoe o seu dia.